Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te esclarecer um monte de dúvidas que têm aparecido a respeito do mercado. Por exemplo, o Claudinho, do Zenit, pode mesmo jogar no Palmeiras? Wesley está fechado com o Cruzeiro, só depende dos exames médicos, vou te dar detalhes. Bora contar também sobre Patrick do São Paulo. Existe o interesse da 777 e do Vasco? E sobre Lianco, há uma definição em relação ao futuro do ex-jogador do São Paulo. Ele pode voltar ao futebol brasileiro? Para completar, falo sobre o tricolor. Tem uma especulação de que Bidu e Adonis Frias podem virar reforços do São Paulo. Te atualizo também sobre Lucas Romero, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, TV Bandeirantes, enfim. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração para não escapar nada, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. E você sabe que a Betano não te abandona mesmo em época de fim de Copa do Mundo. O Mundial terminou nesse domingo, nessa segunda são várias as opções para você apostar. Você quer ver? Dá para apostar, por exemplo, no campeonato chinês, no campeonato grego, no campeonato do Irã, no campeonato da Indonésia. Mas os jogos que eu queria destacar para vocês estão na tela. De tarde tem Leganés e Zaragoza pela segunda divisão espanhola com os super odds, que são as super odds, são aquelas super cotações. Já o confronto mais importante da segunda reúne o Sporting e o Braga, clássico dos mais tradicionais do futebol português. Essa partida é jogo único das quartas de final da Taça da Liga de Portugal. Vitória do Sporting paga 1,72, o empate paga R$ 4,00 e a vitória do Braga pagando R$ 4,65. Só lembrando que na Betano você também pode apostar em vôlei, basquete, tênis, futebol americano, hóquei, entre várias outras opções. Para participar e começar a apostar na Betano, é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Bahia. Durante a live do Nicola desse domingo, vocês me perguntaram se o volante Wellington, que estava no Fluminense e nesse momento não tem contrato com qualquer clube, foi procurado pelo Bahia. Fui atrás dessa notícia e recebi a confirmação de que houve uma sondagem, embora não tenha avançado até esse momento. Wellington, que gostaria de jogar no futebol dos Estados Unidos, até para já começar a iniciar o plano de fim de carreira. Bora contar também que o Cuiabá levou a melhor em relação a alguns clubes brasileiros e fechou a compra de Isidro Pita. Esse atacante paraguaio que fez sucesso com a camisa do Juventude durante o Campeonato Brasileiro pertence ao Huesca da Espanha, ou pertencia, porque o Cuiabá está comprando o jogador. O Pita também foi especulado no Botafogo, no Grêmio e no Curitiba. Para fechar o giro de notícias, contar que Felipe Viseu, centroavante revelado no Flamengo, é o mais novo reforço do Atlético Goianiense. O anúncio aconteceu por parte do Dragão nesse domingo. Boa sorte ao Felipe Viseu. Quero falar, para começar o vídeo, a respeito do futuro do Lianco. Fui o primeiro a contar para vocês que o ex-zagueiro do São Paulo, que atualmente veste a camisa do Southampton da Inglaterra, time da primeira divisão do futebol inglês, tinha a intenção de voltar ao Brasil. A partir daí, o Botafogo e o Vasco iniciaram negociações. O Botafogo acabou recuando por conta do acerto com o Luiz Segovia. O Botafogo vai anunciar nos próximos dias a chegada do ótimo zagueiro equatoriano de 25 anos de idade. Já o Vasco insistiu e tentou a contratação do atleta, mas não houve acordo e essa é a novidade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com Marcelo Vojavonik, que é o empresário e pai do jogador. E ele me afirmou o seguinte, abre aspas, o Vasco se esforçou para fazer um negócio, mas o Southampton não aceita a proposta nem de venda, nem de empréstimo. Assim, o Lianco não retornará ao Brasil, isso é definitivo. Não existe mais a possibilidade de outras rodadas de negociação. O Southampton colocou um ponto final nas tratativas, disse que quer contar com o jogador. Lianco, que foi recentemente contratado, tem jogado com alguma frequência e vai seguir no futebol inglês. O Vasco vai precisar buscar uma outra alternativa para o sistema defensivo. Seria um baita zagueiro. Lianco, que gostaria de voltar ao Brasil para ficar mais perto da família e para sonhar com Copa do Mundo. Bora com mais informação exclusiva. Muita gente me perguntou sobre a possibilidade de o Pity Martinez virar o reforço do Atlético para o lugar do Nacho Fernandes. Você sabe que o Nacho está deixando o Galo, vai jogar no River Plate, seria uma troca de meias atacantes argentinos.
Sai o Nacho, chega o Pitt inclusive mais novo, 29 anos de idade. Nos últimos dias surgiu a notícia da rescisão do contrato dele com o Al Nassr da Arábia Saudita. Esse é o mesmo clube onde joga o Talisca e onde negocia-se a possibilidade da contratação do Cristiano Ronaldo. Pois bem, entrei em contato com uma fonte minha do Galo para saber se existia algum movimento do Pity Martínez no Atlético. E a resposta foi a seguinte, abre aspas, isso aí é desejo do torcedor, só que o Pity não tem as características para jogar no sistema do Kudê, pode esquecer isso. Então, diante dessa recusa, com argumentos, acho que dá para cravar que o Pity Martínez, mesmo livre no mercado e cogitando jogar no futebol brasileiro, não será reforço atleticano. Há uma incompatibilidade da forma como joga o Pity em relação àquilo que pensa o Eduardo Kudê sobre o jogo de futebol. Só para lembrar que o Pity foi revelado no River Plate, fez sucesso na Argentina, acabou negociado com o Atlanta United dos Estados Unidos por 16 milhões de euros. Anos mais tarde, foi por 14 milhões de euros jogar no Al Nassr da Arábia Saudita. Bora falar sobre o rival do Galo, sobre o Cruzeiro, com novidade super importante. Wesley será jogador do Cruzeiro. Agora já dá para cravar, embora ainda exista a necessidade da realização dos exames médicos e da assinatura do contrato. O maior reforço da era Ronaldo Fenômeno já está fechado. O Cruzeiro e o Palmeiras bateram o martelo durante o fim de semana. O Cruzeiro vai desembolsar cerca de 3 milhões de dólares para ficar com 50% dos direitos econômicos do atacante de 23 anos de idade, que havia perdido espaço sob o comando do Abel Ferreira. 3 milhões de dólares hoje equivalem a quase 16 milhões de reais. Desde que comprou o Cruzeiro, Ronaldo pagou dívidas enormes, até maiores do que essa, mas nunca havia investido tanto dinheiro na contratação de um atleta. Wesley é a primeira grande aposta. Jogador que também era pretendido pelo Red Bull Bragantino, pelo Vasco e pelo Bahia. O Red Bull chegou a oferecer 5 milhões de dólares, só que por 100% dos direitos econômicos. O Palmeiras bateu o pé, disse que queria 6, o Red Bull não chegou nos 6 milhões de dólares e preferiu fazer o acordo com o Cruzeiro pelos 3 milhões de dólares, equivalentes à metade dos direitos econômicos. Realização dos exames deve acontecer nesse início de semana para que o Wesley possa se preparar. Uma curiosidade, o Wesley e o Nicão têm o mesmo representante, o Paulo Pitombeira, e ambos acabam de se tornar jogadores do Cruzeiro. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do São Paulo e essa pessoa me assegurou que o Nicão, apesar do interesse do Internacional, vai jogar na Raposa. Entre quarta e quinta-feira o martelo deve ser batido para que o Nicão já possa realizar os exames médicos e atuar por empréstimo de uma temporada. O Cruzeiro assume 90% dos salários e também paga uma compensação financeira ao tricolor. Para fechar sobre o Cruzeiro, gostaria de contar para vocês que o William, lateral direito ex-Wolfsburg, que passa por um processo de recuperação de cirurgia, foi conversado, ele foi oferecido ao Cruzeiro, teve seu nome analisado. O Cruzeiro fez uma proposta de produtividade. Se houver o sim do atleta em relação a essa proposta de produtividade, ele vai ganhar de acordo com o número de jogos, será contratado. Caso contrário, o William vai ter de buscar outro clube. Bora contar também sobre o Almendra, muito torcedor do Cruzeiro achando que o Almendra não será mais reforço. Pessoal, já está tudo certo entre o volante argentino do Boca e o Cruzeiro. Só que ele só pode assinar o pré-contrato a partir de 1º de janeiro, quando ele entra nos últimos 6 meses de vínculo com o Boca Juniors. A partir desse momento é que o Cruzeiro vai tentar, junto ao Boca, a antecipação da liberação do atleta. Para fechar, o Alisson, como eu contei para vocês em primeira mão, já é jogador do Cruzeiro, assinou na última sexta-feira um contrato de 3 temporadas, 150 mil reais por mês de salário. Em relação ao Raul Gustavo, outro que eu também assegurei que vai ser jogador do Cruzeiro. Uma série de pequenas pendências tinham de ser resolvidas no Corinthians sobre outros atletas. O Raul Gustavo deve ser anunciado como reforço do Cruzeiro nessa semana, empréstimo. Se ele jogar 50% das partidas, o Cruzeiro é obrigado a comprar o zagueiro do Corinthians. Quero falar agora sobre Patrick. Outra pergunta muito recorrente é sobre se o meio atacante do São Paulo, que fez boa temporada, embora tenha tido problemas com o Rogério Ceni, interessa ao Vasco da Gama. Levei essa pergunta para uma fonte minha de confiança que é muito próxima do Patrick. E a resposta foi positiva. Existia um contato do Vasco e da 777 com a intenção de contratar o jogador. Importante só lembrar que, apesar de ter tido problema com o Rogério Ceni no vestiário do jogo contra o Fluminense, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Rogério tem afirmado que passou uma borracha nessa história e que conta com o Patrick para 2023. De qualquer forma, o Vasco sinalizou com a intenção de contratá-lo. A frase que eu ouvi é a seguinte, abre aspas:
O pessoal da 777 e do Vasco ficou de apresentar uma proposta, mas ainda não teve nada, fecha aspas. Quando é que essa oferta deve ser apresentada? Não tenho a mínima ideia, imagino que ao longo dessa semana o Vasco tem conseguido aos pouquinhos apresentar e anunciar seus primeiros reforços. Pedro Raul já foi oficializado e o Patrick de Luca foi o segundo. E foi exatamente quando o Patrick de Luca foi anunciado que começou a surgir o boato de o Patrick do São Paulo poder ser contratado. É que o Patrick de Luca sempre foi conhecido com esse nome e durante a apresentação ou no anúncio do Vasco anunciaram ele apenas como De Luca. Aí, será que poderia pintar um Patrick? E ao que parece, o jogador do São Paulo interessa ao Vasco, só não esperem por um acordo fácil, tá? São Paulo já havia deixado claro no mercado que quer 4 milhões de euros ou 22 milhões e meio de reais para negociar o Patrick. Em definitivo, o empréstimo está completamente descartado. Bora falar agora sobre Lucas Romero. O que vai fazer o volante de 28 anos de idade, que pertence ao Independente e acabou de casar? Ele é disputado pelo Internacional e pelo Cruzeiro. O Cruzeiro foi o primeiro a fazer proposta pelo Independente, chegou a um acordo com o jogador, o Internacional resolveu atravessar o acordo. E a curiosidade é que o Inter está utilizando a grana que recebeu da venda do Edenilson para o Atlético Mineiro para fechar com o Romero. Vou te explicar primeiro do Edenilson, depois eu falo sobre a proposta do Inter ao Independente. O Edenilson virou jogador do Galo por 1.250.000 ou 6 milhões e 600 mil reais. Essa é a quantia que o Atlético Mineiro se comprometeu a pagar ao Colorado pela aquisição em definitivo do Edenilson. Mas tem mais. O Inter ainda fez com que o Galo assumisse uma dívida que tinha com o atleta de 500 mil reais. Ou seja, a operação total da ida do Edenilson para o Atlético sai por 7 milhões e 100 mil reais. Mais do que os 5 milhões divulgados, até por isso a irritação do presidente do Internacional dias atrás. Com esses 7 milhões e 100 mil reais em mãos, o Inter vai utilizar parte dele, ou 4 milhões e 400 mil, para fechar com o Romero. Se dependesse do Inter, já estaria tudo certo. O acordo com o Independente foi fechado diante das seguintes condições: 700 mil dólares à vista para o clube argentino, além de assumir 130 mil dólares de uma dívida que o Independente tem com o Romero. Você junta tudo, esses 830 mil dólares equivalem a 4 milhões e 400 mil. O Inter se colocou à disposição para fazer a quitação de forma imediata. O Independente topou, o Romero também avaliou, também sinalizou de maneira positiva, mas o Inter tem sentido uma pequena indecisão em relação ao volante, que já havia demonstrado em outros momentos a sua intenção de jogar no Cruzeiro. É por isso que o Inter faz pressão para tentar o sim do Romero logo, ainda nessa segunda-feira, para que ele possa passar por exames médicos e assinar contrato. Por outro lado, o Ronaldo Fenômeno tem tentado fazer a cabeça do Romero, dizendo que ele vai ser peça importante, que seria legal que o Independente reavaliasse a proposta que o Cruzeiro fez, enfim, não dá para cravar que o Romero será jogador do Internacional por causa dessa pendência, por causa dessa vontade do atleta em atuar no Cruzeiro. Mas hoje o acordo está mais próximo do Inter do que do Cruzeiro, a menos que a Raposa melhore essa oferta ao clube argentino. Bora falar sobre o São Paulo? Especulações do tricolor durante o fim de semana. Vene Casagrande trouxe a informação de que o Bidu, lateral esquerdo que pertence ao Guarani, jogou na última temporada no Cruzeiro e quase se acertou com o Corinthians, pode estar indo para o São Paulo, que já existiam negociações e que o São Paulo entrou na disputa com o Timão. Fui checar essa história com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que nega. A frase do Júlio é a seguinte: Bidu não existe, não tratamos o nome dele aqui, fecha aspas. Pode ser um despiste do presidente? Pode, mas pode ser também os representantes do Bidu tentando usar o São Paulo para pressionar o Corinthians a acelerar o processo de contratação. Esse é o grande problema do jornalista, a gente nunca sabe quem está falando a verdade. Embora o Júlio tenha adotado um discurso extremamente sério, toda vez que ele me conta as coisas acabam acontecendo. Outra especulação envolvendo o São Paulo durante o fim de semana é de Adonis Frias, zagueiro argentino que pertence ao Defensa e Justiça. Ele já havia sido especulado no Atlético com Eduardo Cudê. O grande problema no Galo é o limite de estrangeiros. E o Frias tem contrato só por mais 6 meses, já poderia assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro. Também, de acordo com o Júlio Casares, não existem conversas nesse momento. Nesse momento é muito relativo,
em alguns dias o São Paulo pode esperar a virada do ano para tentar fechar com o Adonis Frias um pré-contrato. O São Paulo também tem problemas com estrangeiros, já são 6 se a gente incluir o Orejuela, que está voltando ao tricolor. São Paulo tem negociações bastante avançadas para fechar com o volante equatoriano Mendes, que fez sucesso com a camisa da seleção uruguaia, tem vínculo perto do fim com o Los Angeles FC e deve ser contratado pelo São Paulo. Tricolor bastante animado com a possibilidade de adquirir esse atleta de só 25 anos de idade, livre no mercado. Seriam 7 estrangeiros, com Adonis Frias 8. Então parece também que essa negociação não é tão quente quanto se imaginava. Quero fechar o vídeo para falar sobre Claudinho, jogador do Zenit, ex-atacante do Corinthians, da Ponte Preta, do Red Bull Bragantino, no Palmeiras. O boato surgiu através de Paulo Serdã, que já foi presidente da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, e hoje cuida do Carnaval. Serdã deu recentemente ele fez uma live na conta dele no Instagram, e essa live repercutiu muito por conta de uma declaração que envolvia o Dudu. Ele assegurava que se o Palmeiras não aceitar as condições do Dudu e renovar o contrato, o Dudu vai acabar se juntando a Gabigol e Pedro para formar o ataque do Flamengo a partir de 2024. O curioso é que o Dudu curtiu a postagem dessa live, só aumentando os rumores de que a renovação de fato emperrou de vez. Tenho falado de forma bastante insistente sobre isso. Mas, nessa mesma live, o Serdã soltou uma outra frase que repercutiu. A frase é a seguinte, abre aspas: "E eu tive uma informação de que a Leila conversou com o Claudinho para ele jogar no Palmeiras." É óbvio que eu não deixaria essa história passar e fui atrás. Ninguém no Palmeiras confirma o interesse no atacante, mas posso assegurar para você que se o Palmeiras levar essa história adiante, terá chances de fazer negócio. A possibilidade de negociação repercutiu muito bem entre torcedores do Palmeiras. A torcida adorou a possibilidade de o Claudinho ser contratado. O jogador lá na Rússia, que é titular absoluto, um dos melhores da temporada, são 19 jogos, 3 gols e 7 assistências, também toparia voltar ao Brasil somente para projetos como o do Palmeiras. De um time forte, que briga por títulos, com salários em dia, com tudo estruturado. O projeto Palmeiras agrada ao Claudinho. Atleta de 25 anos de idade, que pode jogar como meio atacante, mas atua mais frequentemente como atacante de lado de campo. Muito bom, bem acima da média. E ele só perde moral, ele só tem menos moral no Zenit do que o Malcom, contratação das mais caras do futebol russo em toda a sua história. Malcom que soma na atual temporada 23 jogos, 15 gols e 4 assistências. Não existe, até esse momento, um início de tratativas entre Zenit, Palmeiras e Claudinho. Posso assegurar para vocês que isso não passa, por enquanto, de uma suposição, de uma especulação. Se o Palmeiras vai levar essa história adiante, só o tempo dirá. O que eu estou contando para vocês é que a repercussão entre torcedores foi bem positiva. Torcedores do Palmeiras querem o Claudinho e para um clube como o Palmeiras, o projeto seria bastante bem avaliado pelo staff do jogador. E aí, você curte a história? Paulinho caberia no Palmeiras para jogar em qual posição? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!